Olá, tudo bem? Hoje a gente vai começar uma série de 3 videoaulas ensinando a fazer esse vestido que a gente vai confeccionar utilizando a lista de material que está aparecendo aí na lateral do seu vídeo. Lembrando que essa é a primeira parte, então para você assistir as outras partes, veja se já está disponível na descrição desse vídeo e também nos acompanhe nas redes sociais, eu.biaferreira, do jeito que está aparecendo aí na sua tela, que eu aviso lá no Instagram quando as outras partes estarão disponíveis. Se você quiser ver outros modelos de vestidos que tem aqui no canal, é só você clicar no botão que está aparecendo aí no topo da sua tela. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal e vamos começar. E para a gente iniciar a nossa peça, a gente vai precisar primeiramente da medida da circunferência do busto de quem vai utilizar. Eu estou dando aí na sua tela uma tabela de medidas padrão para os tamanhos P, M, G e GG. Você pode seguir a tabela, principalmente se você estiver fazendo a peça à pronta entrega. Agora, se você for fazer a peça para você ou para alguém que você queira presentear ou por encomenda, o ideal é que você peça ou tire a medida da circunferência do busto diretamente no corpo de quem vai utilizar, tá bom? Isso diminui a possibilidade de erros. Depois que você souber a medida da circunferência do busto que você vai fazer a sua peça, a gente vai passar para o cordão de correntes iniciais. Para fazer esse cordão de correntes iniciais, eu tenho algumas observações. A primeira observação, se você tem o cordãozinho muito apertadinho, eu sugiro que você use uma agulha maior do que a convencional para poder fazer esse cordão. Não para fazer a peça, apenas para poder fazer o cordão, porque quando a gente for fazer a primeira carreira sobre esse cordão, a gente precisa que ele não esteja tão apertadinho. Você vai entender. Então, aqui eu vou usar a agulha de número 2, que é que eu vou fazer toda a peça. Eu não tenho um ponto apertado, mas se você tiver e quiser trocar só para garantir, você pode usar de 2,5, tá bom? E fazer esse cordãozinho de corrente. A segunda observação é, deixem uma pontinha de fio maior do que o de costume, tá? Porque a gente vai precisar dessa pontinha de fio na hora de fechar o nosso trabalho em círculo. A terceira observação é, você vai fazer o seu cordão de correntes que alcance a medida que você precisa, tá? Para a circunferência do busto, mas esse cordão de correntes precisa ser múltiplo de 12, ou seja, você vai trabalhar 12 correntes, 12 correntes, 12 correntes, até que vocês alcancem a medida, tá? A quarta observação é, contem quantas correntes vocês estão fazendo no total, ok? Porque vocês irão precisar desse total lá na frente. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora eu tenho 24 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, agora eu tenho 36, e assim eu vou seguir, tá bom? Até eu chegar no tamanho que eu preciso. Bem, então aqui eu cheguei na medida do cordão de correntes que eu precisava, só para vocês terem como referência, eu fiz 192 correntes, e agora eu vou anotar esse valor, porque eu posso precisar dele mais na frente. E vocês irão fazer a mesma coisa, tá bom? Anotem a quantidade de correntes que vocês fizeram. Depois que vocês anotarem, vocês irão adicionar a esse cordão mais uma corrente. Agora eu quero mostrar um pouquinho para vocês da estrutura das correntes. Quando vocês olham as correntes de frente, dessa forma aqui, ela está de frente, vocês observam que elas têm duas alcinhas, ó. Cada corrente é formada por duas alcinhas. Essa que tá desse lado e essa que tá aqui desse outro lado, ó. Vendo dessa forma aqui, é uma em cima e a outra embaixo. Só que se eu virar a corrente, se eu deixar o lado avesso da corrente para minha frente, você vai observar que tem mais uma alcinha que fica centralizada, tá? É essa alcinha que a gente vai usar nessa primeira carreira. Nós não vamos fazer a primeira carreira sobre a alcinha de cima, como a gente costuma fazer no crochê tradicional.
a gente vai pegar essa alcinha de trás, que eu vou chamar de costelinha, mas é uma denominação que eu estou dando, tá bom? Então, você vai pegar essa alcinha aqui de trás. Por isso que eu pedi para as pessoas que têm o pontinho apertado, que fizessem esse cordão com uma agulha maior. Porque quando a gente faz o cordão de correntes, essa alcinha, ela tende a ficar mais escondidinha, mais apertadinha. Então, para facilitar, o ideal é que você deixe o seu pontinho, a sua correntinha mais solta, tá bom? Então, eu vou voltar aqui, onde eu fiz a minha correntinha adicional, vou pular essa correntinha que eu fiz e vou fazer um ponto baixo na segunda corrente, porém, eu vou fazer pegando a costelinha. Vou virar aqui e olhem só. Vou colocar aqui a agulha na primeira costelinha. Para quem não tem costume de fazer pontos sobre essa costelinha, vai dar um pouquinho de trabalho. Vai ser a primeira carreira um pouquinho mais lenta do que o convencional. Mas não é impossível de fazer. Agora, eu vou para outra costelinha da correntinha seguinte e vou fazer mais um pontinho. Vou para outra e vou fazer outro pontinho baixo. Essa primeira carreira vai ser só de pontinhos baixos, tá bom? Você precisa ter de pontinhos baixos a mesma quantidade de correntes que você anotou. Se você não tiver muita prática em fazer pontos nessa costelinha, você pode ir contando quantos pontos baixos você está fazendo para ter certeza que você pegou todas as costelinhas, tá bom? É um ponto baixo para cada uma dessas costelinhas, tá? Dessa alcinha de trás do cordão de correntes. Então, vamos dar continuidade fazendo um ponto baixo para cada uma dessa alcinha de trás até a gente chegar no finalzinho da carreira. Tô chegando aqui no finalzinho. Aqui a gente tá no finalzinho, resta apenas uma alcinha. Vou fazer o último ponto baixo na última alcinha de trás do nosso cordão de correntes. E assim está a primeira carreira só de pontos baixos. Mas por que que a gente faz esses pontos baixos na alcinha de trás, ao invés de fazer na alcinha de cima, na parte da frente do cordão? Porque quando a gente pega a alcinha de trás, a gente deixa as duas da frente livres. E essas duas alcinhas da frente ficando livres, elas irão ficar com a mesma aparência aqui da parte de cima dos pontos baixos, olhem só. Essa aqui é a parte de cima do ponto baixo. Agora, eu vou mostrar para vocês como ficou o nosso cordão inicial visto por baixo. Olhem só. Exatamente da mesma forma, o que vai facilitar a continuidade do nosso trabalho quando a gente estiver trabalhando a parte de baixo da peça, ok? Agora chegou a hora da gente fechar o nosso trabalho em círculo. A vantagem de fazer aqui o cordão com pontos baixos antes de fechar em círculo, porque fica mais fácil de você fechar sem enrolar o cordão, né? Aqui eu tenho o primeiro ponto baixo. Eu vou pegar apenas a alcinha da frente desse primeiro ponto baixo, tá bom? Apenas a alcinha da frente. A alcinha de trás precisa ficar livre para quando a gente for colocar o elástico. Então, prestem atenção, vocês irão usar apenas a alcinha de trás dessa carreira. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou dar uma puxadinha aqui para ficar apertadinha. Vou fazer uma correntinha para subir e vou fazer um ponto baixo nessa mesma alça. Pronto. Vou pular duas alcinhas da frente, olhem só, uma, duas, tô pulando 2 pontos baixos, tô pulando as duas alcinhas da frente. No terceiro ponto baixo, eu vou fazer 5 pontos altos, porém, todos eles apenas na alcinha da frente. 1, 2, 3, 4, 5. Novamente, eu vou pular 2 pontos da base, 1, 2, e no terceiro ponto eu vou fazer
pegando apenas a alcinha da frente, um ponto baixo. Mais uma vez, eu pulo 2 pontos. No terceiro ponto, pegando apenas a alcinha da frente, eu faço agora 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma vez, eu pulo 2 pontos. No terceiro ponto, eu faço um ponto baixo. Aqui, pessoal, eu tenho 2 lequezinhos e a gente vai trabalhar a carreira só fazendo esses leques. Então, você vai pular os 2 primeiros pontos e no terceiro ponto você vai fazer 5 pontos altos, pegando apenas a alcinha da frente. 3, 4, 5. Pulo 2 pontos e, pegando apenas a alcinha da frente do terceiro ponto baixo da vez, eu faço um ponto baixo. Chegando aqui no finzinho da carreira, fiz aqui os 5 pontos altos do leque. Restam na base 2 pontos baixos. Venho aqui para o ponto baixo que eu iniciei a carreira e nele eu vou fazer um ponto baixíssimo encerrando. Bem, eu vou deixar aqui a minha carreira, porque eu vou mostrar para vocês o que é que eu vou fazer com esse fiozinho aqui do início que eu deixei mais alongado, tá bom? Vou colocar nele uma agulha de tapeçaria, pronto. Aí, pessoal, eu vou aqui virar o meu trabalho na parte de baixo. Eu venho aqui do outro lado, olha só, a agulha tá desse lado. Eu venho aqui do outro lado. No segundo pontinho, olha só, eu tenho o primeiro pontinho, que é a primeira correntinha. Na segunda correntinha, eu vou entrar aqui de um lado pro outro. Dessa forma. Aí, eu vou voltar lá pro mesmo pontinho, onde eu vim com o fio. E vou entrar novamente com a agulha. Para dar aqui embaixo, um nozinho, tá bom? E daqui em diante, é só eu esconder esse fio. Eu escondo, e aí eu arremato da maneira que eu me sentir mais segura, tá bom? O que eu costumo fazer é o seguinte, eu escondo a ponta do fio, depois eu arremato, corto, né, a sobra, a pontinha de sobra, e aí se eu tiver certeza que eu não vou mais precisar desmanchar, aí eu venho e colo, tá? Eu só uso a cola depois que eu tenho certeza que eu não vou precisar mais desmanchar essa parte, tá bom? Para não correr risco de ter que desmanchar e o fio estar colado. Ok, pessoal? Então, é só eu ajustar aqui para acertar tudinho. Bem, então, agora o que é que eu vou fazer? Eu volto aqui para a gente iniciar a nossa segunda carreira de leque. Para iniciar a nossa segunda carreira de leque, eu quero que vocês prestem bem atenção, porque vocês vão sempre encerrar a carreira dessa forma e vão sempre iniciar da forma que eu vou mostrar agora. Aqui, nos leques de pontos altos, a gente tem a alcinha da frente do ponto alto, a alcinha de trás, mas a gente também tem uma terceira alcinha, que ela fica bem aqui escondidinha, ó, na parte avessa da peça. Nós vamos fazer pontos baixíssimos nessa terceira alcinha até a gente chegar no terceiro ponto alto, tá bom? Nós sempre iremos começar a carreira dessa forma, tá? Fazendo isso aqui, sempre. Aqui eu já tô na alcinha do terceiro ponto alto. Pronto, agora o que eu vou fazer? Eu venho aqui na frente do terceiro ponto alto, laço o fio e faço um ponto baixo. E daqui eu começo tudo de novo. Fiz o ponto baixo, venho aqui nesse ponto baixo que divide os leques da carreira anterior e nele eu vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Venho no terceiro ponto alto do leque seguinte e faço um ponto baixo.
Novamente, no ponto baixo, 5 pontos altos. No terceiro ponto alto do leque seguinte, um ponto baixo. E aí vai ficando dessa forma aqui, e vocês irão dar continuidade ao trabalho de vocês, fazendo carreira por carreira de leque dessa forma, tá bom? E vocês irão fazer até quando? Eu vou voltar aqui com o meu trabalho mais antecipado para falar com vocês sobre medidas, tá bom? Dessa parte do busto. Vamos lá. Bem, então aqui a gente tem o nosso trabalho já mais adiantado. E só para vocês terem como referência, eu fiz 11 carreiras, tá bom? Mas isso, na verdade, não é importante para vocês. O que é importante é a medida, a altura que vocês estão fazendo em centímetros. A minha peça, ela está aqui com mais ou menos 9 centímetros e meio de altura. Na tabela que está aparecendo aí na sua tela estão as minhas sugestões de altura em centímetros para o tamanho P, M, G e GG, mas são só sugestões, tá bom? O mais importante é que vocês experimentem a peça de vocês e decidam como vocês querem que ela fique no corpo de vocês. Ok, pessoal? Então, a partir do momento que vocês alcançarem a altura que vocês precisam, a gente vai dividir a peça em frente e costas. Você pode contar quantos leques vocês fizeram na última carreira e dividir por 2, ou vocês podem fazer uma maneira bem rapidinha que eu vou mostrar aqui. Olhem só, tem um marcador aqui que ele está segurando aqui o meu último ponto, tá? O fim da carreira. Eu vou deixar esse marcador aqui no cantinho e vou colocar o leque que está na parte da frente sobre o leque que está na parte de trás. Esse ponto que a gente usou para fazer essa parte, ele é múltiplo de 6, mas a gente trabalhou com múltiplo de 12 justamente para que a gente sempre tivesse uma quantidade pá de leques, ou seja, para cada leque que está na parte da frente, vai ter sempre um leque na parte de trás. Se no seu trabalho sobrar leque, ficar algum leque sozinho, é porque ou você errou nessa divisão que eu vou mostrar agora para vocês, ou vocês fizeram uma quantidade de correntes errada, tá bom? Então, aqui vocês irão colocar leque da frente sobre o leque de trás. Dessa forma aqui, bem rapidinho, uma maneira bem mais rápida e mais prática até do que contar e dividir, tá bom? Olhem só. Leque da frente sobre leque de trás, sempre prestem atenção nisso. E quando vocês chegarem aqui, olhem só, no último leque não sobrou, tava todo mundo com o seu pazinho, vocês irão colocar o marcador nesse ponto baixo aqui do canto. Então, nesse momento, vocês dividiram frente e costas. Agora, a gente vai fazer outra divisão. Vocês irão dividir a parte da frente em duas partes, lado esquerdo e lado direito, para que assim a gente consiga desenhar o decote. Então, mais uma vez, a gente vai dobrar. Eu vou colocar o marcador sobre o outro, tá? Colocar os dois marcadores juntinhos aqui e vou fazer essa divisão de pares de leques da mesma forma para esse lado aqui, olhem só. Leque sobre leque, leque sobre leque. E quando chegar aqui no cantinho, eu coloco o marcador no ponto baixo. Esse marcador aqui, ele está indicando o centro do decote, ok? Simples assim. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Eu vou dar para vocês uma explicação teórica do que a gente vai fazer e depois a gente vai para a prática. A gente vai continuar o trabalho com esse mesmo ponto, só que agora a gente vai partir do marcador, desse marcador que está aqui no final da carreira, até o marcador que está no decote. E a gente vai trabalhar de ida e volta entre esses dois marcadores. E todas as vezes em que a gente tiver que começar uma outra carreira, a gente vai fazer aquele trabalhozinho de caminhar até o terceiro ponto do leque, tá bom? Tanto de um lado quanto do outro, a gente vai fazer isso o tempo inteiro. E isso vai fazer com que o seu trabalho vá diminuindo. A cada carreira, você vai ter um leque a menos.
E a gente vai fazer isso aqui até que você tenha apenas um leque, ok? Então, eu vou mostrar aqui o comecinho do que eu estou explicando para que vocês entendam. Eu venho aqui no marcador que está segurando o ponto. Vou caminhar com pontos baixíssimos aqui por trás, naquele pontinho de trás, que eu falei que vocês não são obrigados a pegar, é só uma sugestão. Cheguei aqui no terceiro ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo, que é o primeiro ponto baixo da carreira, e eu vou voltar com o marcador, só para eu não me confundir, tá? Vou colocar o marcador sempre, tá? Coloco o marcador no primeiro ponto baixo de cada carreira, ok? E aí, eu recomeço fazendo o leque, do jeito que vocês já conhecem. E a gente vai fazer isso aqui até a gente chegar lá próximo do outro marcador. Então, aqui eu já estou fazendo o último leque, olhem só. Esse marcador aqui é o marcador do decote. Venho aqui no terceiro ponto alto e faço um ponto baixo. Cheguei aqui no finalzinho. Então, o que eu vou fazer? Como eu já expliquei, agora eu retorno, viro o trabalho e caminho até chegar no terceiro ponto alto do primeiro leque. Sempre vou fazer isso, tá bom? Antes de começar a próxima carreira. Aquela alcinha que eu pego para fazer os pontos baixíssimos na parte de trás, para poder caminhar, elas estão aqui para minha frente, já que eu virei o trabalho, tá? Aí, eu faço um ponto baixo no terceiro ponto alto, e como eu falei, sempre um marcador no primeiro ponto alto da carreira, tá bom? Para que vocês não se percam quando chegar no fim da carreira, para vocês saberem que vocês estão chegando no fim da carreira. Então, todas as vezes em que vocês estiverem se aproximando do fim da carreira, vocês trocam o marcador de lugar. Esse aqui eu vou deixar onde está, porque quando eu for fazer o outro lado, eu preciso dele. Aqui eu dou continuidade. Novamente, eu vou fazer aqui leque até eu chegar lá no próximo marcador. Então, aqui eu tô chegando novamente onde eu coloquei o marcador. Vou fazer um ponto baixo. E daqui eu volto. Para voltar, eu preciso virar o trabalho e caminhar com pontos baixíssimos até eu chegar no centro do leque, que é o terceiro ponto alto. Vou fazendo aqui, vou fazer um ponto baixo aqui, que é o primeiro ponto baixo da carreira. Esse leque aqui, eu não vou precisar, eu posso ficar subindo com ele. Então, eu vou colocar agora ele aqui, para quando eu estiver voltando para cá, eu saber que esse é o último ponto, e aqui eu dou continuidade ao trabalho. Bem, pessoal, é isso aqui, tá bom? É isso aqui, eu acho que deve ter ficado claro o que vocês têm que fazer, tá bom? Então, agora é só vocês darem continuidade até restar apenas um lequezinho. Eu vou ali terminar o meu e volto já para mostrar para vocês. Então, pessoal, aqui a gente já está finalizando o último leque. Olhem só como os dois marcadores já estão bem próximos. Fiz 4 pontos altos. O quinto, vou fazer um ponto baixo e acabou, tá bom? Então, aqui eu vou cortar o fio. Olhem só. Então, assim está a primeira parte da frente. Então, agora que a gente fez um lado, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Então, eu venho aqui no marcador mesmo, olhem só, do centro. Aqui está o primeiro leque depois do marcador. Eu vou prender esse fio no ponto alto do centro do primeiro leque. Eu gosto de dar 2 nozinhos, mas vocês podem fazer, vocês podem colocar o fio no trabalho novamente da maneira que vocês quiserem, tá bom? Nem todo mundo gosta de fazer assim. Vou segurar aqui a pontinha do fio, vou fazer uma correntinha para colocar a agulha no trabalho e vou fazer um ponto baixo nesse ponto. Aqui eu vou colocar um marcador, vou tirar o marcador daqui do trabalho que não precisa mais. E vou colocar o marcador nesse ponto baixo que eu acabei de fazer, pois esse ponto baixo é o primeiro ponto baixo dessa carreira.
E aí, eu vou recomeçar e vou fazer desse lado exatamente a mesma coisa que eu fiz do outro, tá bom, pessoal? Exatamente a mesma coisa, tá bom? Até o próximo marcador. Quando esse lado aqui tiver exatamente igual ao primeiro, a gente volta. Bem, então assim está a parte da frente da minha peça. E agora eu vou para a parte de trás e mais uma vez eu vou dar uma explicação teórica antes da gente passar para a prática. Vou virar aqui o trabalho. Na parte de trás é o seguinte, a gente vai trabalhar de forma reta, sempre de ida e volta de um marcador ao outro, tá? Fazendo a parte das costas inteira, tá bom? Só que a gente também vai fazer diminuição, tanto no começo quanto no final da carreira. Da mesma maneira que você fez aqui nesse desenho da frente, você vai fazer atrás. A única diferença é, você não vai fazer até chegar o último leque e também não vai fazer essa divisão no centro. Só isso. Eu venho aqui em um dos marcadores e vou prender o fio no primeiro leque logo depois do marcador. Venho aqui no terceiro ponto alto e aqui eu vou amarrar o fio novamente. E como eu já falei, você pode colocar o fio no trabalho da maneira que você se sentir mais confortável, tá bom? Vou fazer aqui uma correntinha para colocar a agulha no trabalho e vou fazer um ponto baixo sobre o ponto alto. Eu vou tirar aqui esse marcador, que ele já não vai mais ser necessário, e vou colocar nesse ponto baixo que eu acabei de fazer, e vou recomeçar os leques. 5 pontos altos. Um ponto baixo, e eu vou fazendo isso aqui até eu chegar lá do outro lado da peça, tá bom? Lá no outro marcador. Vamos lá. E aqui a gente está se aproximando do finalzinho da carreira. 4, 5 pontos altos, e agora eu vou fazer o ponto baixo para encerrar definitivamente essa carreira. Agora é hora de voltar, e como eu falei, a gente vai voltar começando a próxima carreira sobre o terceiro ponto alto do primeiro leque, tá bom? Para que a gente tenha sempre uma diminuição. Então, eu vou virar o trabalho, vou fazer aqui as nossas caminhadas com pontos baixíssimos até a gente chegar lá no ponto alto do meio, terceiro ponto alto. Olhem só. E aí, eu vou fazer um ponto baixo. Vou colocar o marcador aqui, esse marcador não vou precisar mais onde ele está, então eu vou colocar aqui nesse ponto baixo que eu iniciei a carreira, e aí eu vou retomar os meus leques da maneira que vocês já conhecem. E é isso aqui, tá, pessoal? Não tem erro. Eu vou fazer aqui algumas carreiras e vou voltar para mostrar para vocês quantas carreiras eu fiz, quanto vocês irão fazer também. Bem, pessoal, então assim está a parte de trás do meu trabalho. E o que foi que eu fiz? Eu simplesmente repeti na parte de trás a mesma quantidade de carreiras que eu fiz na parte da frente, até eu chegar aqui nesse leque que está sozinho. Então, eu contei e repeti a mesma quantidade na parte de trás. Vocês irão fazer a mesma coisa. Tanto que a parte de trás com a parte da frente ficaram da mesma altura. Eu arrematei o fio, porque agora a gente vai começar a fazer o acabamento da parte de cima da peça. E eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse acabamento, porque ele vai ter bastante corte de fio. Então, quanto menos vocês errarem, menos fios vocês irão perder, tá bom? E eu vou começar esse acabamento nas cavas do braço. A gente vai fazer uma cava de cada vez. E para fazer essa cava, eu vou marcar 3 pontos importantes aqui. Então, peguem marcadores. O primeiro ponto que a gente vai marcar é o lequezinho do topo da parte da frente, tá? A gente vai colocar o marcador no terceiro ponto alto. Olhem só. O segundo marcador que a gente vai colocar é na parte de trás, no primeiro leque da parte de trás da última carreira. A gente vai colocar também no terceiro ponto alto. E o terceiro e último marcador, que é o marcador mais importante, a gente vai colocar na
parte mais profunda da cava, bem no ponto baixo que fica na parte mais profunda. Esses dois marcadores aqui é apenas para delimitar a região que a gente vai trabalhar. A gente vai começar aqui e vai terminar aqui e vai trabalhando de ida e volta. Já esse aqui do centro, vocês vão saber daqui a pouco para que ele serve. Antes da gente começar com o acabamento, eu quero explicar para vocês a diferença entre o lado direito e o lado avesso da peça. Lado direito de uma peça, o lado de uso, é aquela parte onde, quando a gente está tecendo, está para nossa frente, tá? Então, em trabalhos circulares, tem sempre o lado direito, que é o lado que está sempre para nossa frente quando a gente está tecendo, e o lado avesso, que é o que está para trás. Só que quando a gente faz um trabalho de ida e volta, toda hora a gente muda o trabalho de lado. Nesse caso, já não tem como ter um lado avesso e um lado direito, já que as carreiras irão se alternar. O nosso trabalho, ele começou circular e depois ele passou a ser de ida e volta, para a gente poder separar frente e costa. Nesse caso, o que importa é a parte circular, já que a maior parte do trabalho será feita circular, tá bom? Mas para facilitar que você consiga distinguir o lado direito e o lado avesso dessa peça, eu vou falar sobre a primeira carreira que a gente fez. Você deve lembrar que quando a gente fez a primeira carreira de leques, a gente usou apenas a alcinha da frente dos pontos baixos, deixando a alcinha de trás livre. Essa alcinha de trás, ela vai formar um relevo, e esse relevo, ela precisa ficar para dentro da peça, ou seja, esse relevo fica do lado avesso da peça. Então, do jeito que está aqui, que você não está vendo o relevo aqui, esse lado é o lado de uso, tá? O lado direito, o lado em que as pessoas veem quando a peça está no seu corpo. E o lado esquerdo, como vocês podem ver, o lado avesso da peça, é essa aqui, onde a gente consegue ver nitidamente as correntinhas que a gente não usou. Tá bom? Então, quando eu disser botem a peça do lado avesso, eu quero que vocês coloquem essa parte aqui que está com relevo para fora, tá bom? Quando eu disser botem do lado direito, eu quero que vocês coloquem essa parte do relevo para dentro, ok? Pra gente começar esse acabamento, a gente vai começar com a peça do lado avesso. Então, vocês irão colocar a peça do lado avesso, tá? Com o relevo para fora, e irão amarrar o fio no ponto onde está o marcador aqui, tá bom? E aqui eu vou explicar na teoria o que a gente vai fazer para depois a gente ir para a prática. Nós vamos sair daqui desse marcador, passar por esse aqui até a gente chegar aqui. E a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer pontos baixos. Nós iremos fazer 3 pontos baixos para cada leque que está aqui, tá bom? Tanto na descida quanto na subida, nós iremos fazer 3 pontos baixos para cada leque. Alguns leques, você vai ver que tem aquele relevo formado pelos pontos baixíssimos que a gente precisou fazer para caminhar sobre ele. Esse relevo vai dificultar um pouquinho você visualizar onde é que você tem que colocar a agulha. Isso não é nenhum problema. O que você precisa lembrar é que para cada leque você precisa fazer 3 pontos baixos, ok? Então, agora vamos para a prática. Eu vou colocar aqui a agulha nesse mesmo ponto onde eu amarrei. E essa pontinha de fio eu vou segurar para eu ir logo escondendo nessa carreira de ponto baixo que eu vou fazer agora. Vou laçar aqui o fio que vem do novelo, fazer uma correntinha para conseguir colocar a agulha no trabalho novamente. Vou entrar no mesmo local e fazer o primeiro ponto baixo referente a esse primeiro leque aqui. Vou para o ponto alto que está do lado, que pertence ao mesmo leque, e vou fazer o segundo ponto baixo. Vou para o último ponto alto do mesmo leque e vou fazer o terceiro ponto baixo. Então, aqui, para esse leque do topo, eu já fiz os 3 pontos baixos. Agora, eu vou para o leque que está logo embaixo e vou fazer mais 3. Aqui, eu tenho aquele relevo. Vou só enfiar aqui a agulha de qualquer jeito e tentar conseguir fazer os 3 pontos baixos que eu preciso fazer nele. Vou aqui para o que está um pouco mais embaixo e vou fazer novamente 3 pontos baixos. Sempre assim. E a gente faz isso até a gente chegar lá naquele marcador
do centro, tá? Aquele marcador que está na profundidade da cava do braço, porque lá eu preciso explicar o que a gente vai fazer quando a gente chegar lá. Olhem só, tô fazendo os pontos baixos sobre o último leque antes do marcador. 1, 2, 3 pontos baixos. E aqui é o seguinte, todas as vezes em que você estiver passando nesse marcador, você vai pular o ponto onde ele está. Você não vai fazer ponto neste local onde está o marcador. Por quê? Porque a gente vai fazer aqui várias carreiras. E se a gente fizer ponto nele, essa área aqui da peça vai arredondar. E a gente não quer que ela arredonde, a gente quer que ela continue com um formato pontudo, tá bom? Então, a gente precisa sempre eliminar esse ponto. Então, eu vou pular por cima desse ponto e vou pro próximo. E nesse próximo, eu recomeço 3 pontos baixos para cada leque, tá bom? Aí, eu posso tirar esse marcador que está aqui e colocar no ponto que eu fiz logo acima dele. Assim, na minha próxima carreira, eu vou pular ele de novo, tá? Vou sempre pular esse ponto. E aí, eu vou subindo até eu chegar lá no último marcador. Sempre fazendo 3 pontos baixos para cada leque. Vamos lá. Tô chegando aqui no leque, onde está o último marcador, e aqui dá certinho, ó. O primeiro, o segundo e o terceiro ponto baixo vai dar exatamente no ponto onde está o marcador. Pronto, ficando dessa forma. Agora, a gente vai virar o trabalho e vai fazer mais uma carreira só de pontos baixos, tá? Será ponto baixo sobre ponto baixo, lembrando de pular este ponto onde está o marcador. Então, eu venho aqui no primeiro ponto baixo, entro com a agulha, faço um ponto baixo. E aí, eu desço, fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo. Tô chegando aqui onde está o marcador do centro, e só para não restar dúvidas, eu vou mostrar mais uma vez o que você vai fazer toda vez que você chegar nele. Olhem só, estou fazendo o ponto baixo no ponto antes dele, vou passar por cima dele e vou recomeçar os pontos baixos no ponto que está depois dele. Aí, eu posso tirar ele de onde ele está e colocar ele no ponto que eu fiz logo acima, passando por cima dele. Na nossa próxima carreira, esse pontinho é o que eu vou eliminar. Então, pessoal, eu vou fazer esses pontos baixos até eu chegar aqui no fim da carreira. Chegando aqui no final da carreira, tô fazendo aqui o último ponto baixo. E agora, a gente vai para a terceira carreira, vamos mais uma vez virar o trabalho. E aqui, pessoal, aqui é o seguinte, nós vamos fazer agora pontos baixos e ponto puff. Essa carreira que a gente vai fazer agora, é muito importante que ela seja feita do lado avesso da peça. Então, se você começou esse acabamento com a peça do lado avesso, nesse momento também vocês irão estar do lado avesso, ok? Ela precisa ser feita do lado avesso e vocês irão ver daqui a pouco por quê. Eu vou fazer aqui um ponto baixo sobre o primeiro ponto. No segundo ponto, eu vou fazer um ponto puff um pouquinho diferente do tradicional, tá bom? Me acompanhe. Eu vou laçar aqui a agulha no topo, no fio, vou entrar aqui na base, vou laçar embaixo e vou puxar pra frente. Fiz aqui o primeiro movimento do ponto puff. Eu vou repetir esse movimento por mais 3 vezes. Eu preciso de 4 movimentos iguais a esse para eu ter o ponto puff que eu quero. Já fiz o primeiro. Laço no topo, entro na base, laço embaixo, puxo. Tenho 2, vou pro terceiro. Laço no topo, entro na base, laço embaixo, puxo. Agora, eu vou pro quarto e último. Laço no topo, entro na base, laço embaixo, puxo. Depois de 4 movimentos iguais a esse para formar o ponto puff, eu vou pegar mais uma laçada e vou passar essa laçada por dentro de todos os pontos de uma vez. Passei, o que eu vou fazer? Eu vou pro ponto baixo que está do lado e vou fazer outro ponto baixo sobre ele.
Vou para o próximo ponto e vou fazer mais um ponto baixo. Depois de 2 pontos baixos feitos, eu repito o ponto puff. Laço em cima, entro na base, laço embaixo, puxo, um movimento. Laço em cima, entro na base, laço embaixo, puxo, 2 movimentos. Laço em cima, entro na base, laço embaixo, puxo, 3 movimentos. Laço em cima, entro na base, laço embaixo, puxo, 4 movimentos. Laço mais uma vez, passo por dentro de todas, aí eu vou para os 2 pontos baixos seguidos da base e faço um ponto baixo para cada um. Mas por que que esse ponto precisa ser feito do lado avesso? Porque é na parte de trás dessa carreira que você vai ver o efeito dele. Olhem só, o relevo formado pelo ponto puff que eu fiz, tá bom? Que a gente acabou de fazer. Então, por isso que a gente precisa fazer ele do lado avesso, para que esse efeito fique do lado direito da peça. Então, a gente vai continuar. Depois de 2 pontos baixos, a gente repete o ponto puff. A última laçada, você passa por dentro de todas que estão na agulha e faz mais 2 pontos baixos. E assim você segue até o marcador que está no centro. Cheguei aqui no marcador da profundidade. Observe que eu já fiz aqui os 2 pontos baixos e tem apenas um ponto antes do marcador. Se você distribuiu aqui os seus pontos certinhos sobre os leques, o seu trabalho está exatamente igual ao meu, tá? Nessa posição, com apenas um ponto entre os 2 pontos baixos e o marcador. Se o seu trabalho não tiver igual ao meu, é porque você errou em algum lugar. Aí, vocês podem desmanchar e tentar encontrar onde vocês erraram, que vocês podem ter colocado um ponto a mais ou um ponto a menos que fez diferença, ou vocês podem dar o jeitinho de vocês. O que seria dar o jeitinho? Não vou desmanchar, vou deixar do jeito que tá, vou fazer do meu jeito, porque é um detalhezinho que no fundo não vai aparecer, não vai estar ali, isso aqui é um erro, não vai. Não vai ficar perceptível se você der o seu jeitinho de passar da sua maneira, se não tiver exatamente igual ao meu. Mas você só precisa lembrar de uma coisa, você tem 2 cavas. Então, quando você for fazer a segunda cava, ela precisa ficar exatamente igual à primeira. Então, se você não fizer igual ao meu, se você preferir dar o seu jeitinho, que eu não sou contra, eu mesma faria, mas você precisa lembrar que quando você for fazer o segundo lado, você precisa deixar exatamente igual que você deixou o primeiro, tá bom? Com a mesma quantidade de pontos, para que as suas cavas fiquem simétricas, ok? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui o ponto puff. Vou pular por cima do ponto onde tá o marcador. E a partir do ponto seguinte, eu faço os 2 pontos baixos. Vou tirar aqui o marcador, vou colocar ele no ponto que está logo acima. E aqui eu vou dar continuidade até eu chegar lá no último marcador, tá bom? Vamos lá. Cheguei no final da carreira, olhem só, olhem como ficou o nosso acabamento aqui, com os pontos puffs. E agora, a gente vai virar e vai para a última carreira, por enquanto, dessa cava, tá bom? A última carreira do acabamento, por enquanto. Então, agora, eu volto a fazer só pontos baixos. Onde tem ponto baixo, eu faço um ponto baixo. E onde tem ponto puff, eu faço outro ponto baixo. Então, na base, a gente tem 2 pontos baixos, eu vou fazer um ponto baixo para cada um deles. E a gente tem um ponto puff, eu vou fazer um ponto baixo sobre esse ponto puff. E quando chegar aqui, nesse pontinho, vocês já sabem, né? Pulem o ponto central, ok? Então, vamos lá até o finalzinho da carreira. Bem, pessoal, então esse aqui é o fim da primeira parte da nossa videoaula. Não esqueça de verificar na descrição desse vídeo se já estão disponíveis outras 2 partes. Também me acompanhe nas redes sociais que eu posto lá também, tá bom? Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.